Você não viu, né? Você viu o que a Leila Pereira falou depois não, né? No dia do jogo aí com o Ceará, na Copa do Brasil, a Leila Pereira falou sobre a interdição da Arena Barueri. Você não tá sabendo, a Arena Barueri foi interditada para jogos aí da federação e a Leila Pereira falou sobre isso. A gente vai ver isso aí, tá? Mas antes eu quero trazer aqui um vídeo aqui do Lavieri, onde ele traz informação importante. Vamos analisar. Fair play financeiro, profissionalização da arbitragem, que os clubes sejam mais ouvidos e participem da eleição da CBF, todas as bandeiras que a Leila sempre disse que era prioridade para ela, de uma hora para outra não são mais prioridades. Como explicar que o Palmeiras é o único time da Série A que não assinou um manifesto pedindo justamente essas bandeiras como uma obrigação para a próxima gestão da CBF? Se você acompanha o dia a dia do noticiário esportivo, você já deve ter visto a Leila criticar, e com razão, os clubes que não honram com seus compromissos financeiros, que contratam e não pagam as dívidas antigas. Você já deve ter visto a Leila criticar erros de arbitragem, falar que a CBF precisa profissionalizar os árbitros. Você já deve ter visto a Leila falar que os clubes precisam ser mais ouvidos. Eis que os clubes resolvem fazer um manifesto, com muito atraso, é verdade. E aí, a Leila é a única dirigente da Série A que prefere não participar desse movimento. O Palmeiras é o único time da Série A que não assinou esse movimento. Ao lado do Palmeiras está o Remo. E aí você vai falar, claro, a Leila apoiou o novo presidente da CBF, o Samir Chaude. Sim, mas Vasco, Botafogo e Grêmio, que também apoiaram, estavam nesse manifesto. Afinal, essas bandeiras são o mínimo que a gente deveria esperar do futebol brasileiro. Mas por algum motivo, a Leila Pereira preferiu não assinar. Preferiu deixar o Palmeiras fora dessa. A justificativa é que, na visão dela, na visão do Palmeiras, é hora de apoiar. É hora de estar ao lado do novo presidente. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma questão política. E que a Leila tem colocado os interesses dela na frente do interesse do Palmeiras. Porque daqui a um tempo, quando a CBF errar na arbitragem, quando um clube não pagar a conta, todo mundo vai poder falar: eu quero um fair play financeiro, eu assinei um manifesto, eu quero uma nova arbitragem. O Palmeiras não. Nem o Palmeiras, nem o Remo. Eles não assinaram esse manifesto. E se você não tem visto o noticiário, é isso daqui embaixo, ó, que a Leila não quis apoiar. Dá um pause no seu vídeo, põe o dedo na tela e dá uma lida aqui em tudo isso aqui. Foi isso que Palmeiras e Remo não quiseram apoiar. E lembrando, de novo, mesmo quem apoiou a candidatura de Samir Chaude, como Botafogo, Grêmio, Vasco, Volta Redonda, Paysandu, eles sim cobraram a CBF por um novo movimento. O Palmeiras e o Remo, não. Interessante esse vídeo do Lavieri, dizendo aí que a Leila Pereira, não só o Palmeiras, cuja presidente é a Leila Pereira, e o Remo não assinaram esse manifesto aí pedindo melhorias na condução da CBF do futebol do Brasil, dos campeonatos do Brasil. Mas olha o que a Leila fala depois, né? Depois dessa notícia aí, olha o que ela fala no dia do jogo contra o Ceará no Allianz Parque. Surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, tá? Que os meninos que estão no Campeonato Brasileiro, não é campeonatos da CBF, continuam jogando lá. Então, esses jogos da Federação Paulista, eu não posso jogar lá, porque pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Mauro, que foi uma represária, sim, por eu não ter apoiado o Reinaldo Carneiro Bastos. Foi explícito o meu apoio ao futuro presidente Samir. E eu apoio o Samir por causa das pautas que ele defende, que são as mesmas que o Palmeiras já defende há muito tempo, que é o fair play financeiro, que é a melhoria do calendário, que é a diminuição do campeonato estadual, entende? Então, são várias pautas, a profissionalização, a melhoria da nossa arbitragem. Bem, já falamos como é o sistema de eleição do presidente da CBF, assim, desde 2017,
quando foi feita a mudança no estatuto, as federações, 24 federações bastam para eleger um candidato. Então, os clubes não têm poder de decisão. Acabou. Isso é meramente simbólico. Ah, não vamos votar. Beleza, não tem problema. Imagine uma eleição para, sei lá, para prefeito de uma cidade. Aí, no segundo turno, tem 2 candidatos de uma mesma corrente política, digamos assim. E aí a outra corrente política fala assim, vamos recomendar aos nossos eleitores que votem em branco, votem nulo. Não votem em nenhum dos dois. Os dois não prestam, não concordamos. Ok. Eles vão votar nulo e outra parte do eleitorado vai eleger um dos dois. Isso é só simbólico, não muda nada. Não impede a eleição daquele candidato que venha a ser o vencedor. É o que vai acontecer. Aí tem um detalhe, aliás, pode até cortar esse trecho, por favor, seria importante. Quem os clubes apoiavam para a presidência da CBF? Reinaldo Carneiro de Bastos. Quem é Reinaldo Carneiro de Bastos? Uma renovação no cenário da cartolagem brasileira? Não, ele é presidente da Federação Paulista, presidente há 10 anos. E já esteve em outros cargos e tudo aí no futebol. Hoje é um homem muito bem sucedido, que coloca inclusive o Campeonato Paulista com um grande faturamento, que acho que tem um mérito, claro, mas eu quero ver fazer isso com a Federação do Piauí, do Rio de São Paulo, onde está o maior PIB do Brasil, onde você tem 4 clubes grandes no campeonato, outros de primeira divisão, né, como no caso o Red Bull Bragantino, já passaram pela Série A também, hoje tem o Mirassol, quase subiu o Novo Horizontino, já passou por ali o Guarani, a Ponte e outros, né? Então o São Paulo tem um futebol forte, porque é o estado mais rico da federação. Nada mais natural que você, num momento, atenção, em que só tem o estadual, né? Porque só tem o estadual, gente. Então o de São Paulo concorre com os outros, ele tem mais poder, porque o dinheiro está aqui em São Paulo. Então você viabilizar um lucrativo Campeonato Paulista, quando só tem o estadual, ele não concorre, o estadual não concorre com nada. Nada, em termos de futebol brasileiro, quero dizer, futebol praticado no país. É muito mais fácil, né? Se ele concorresse assim, o Paulista fosse paralelo ao brasileiro, à Copa do Brasil, à Libertadores, aí já ia mudar. Por que eu vou pagar, se eu sou uma emissora de televisão, um streaming, uma fortuna pelo Campeonato Paulista, que vai ter um jogo na quarta, se no domingo eu tenho um Flamengo e Inter, um Corinthians e Atlético Mineiro, ou um Palmeiras e Cruzeiro, ou um Botafogo e Grêmio, sabe? Outros grandes se envolvendo, São Paulo e Bahia. Então, é um dirigente antiga. Aliás, obviamente, ele não é um defensor da redução do calendário, da redução dos estaduais. Os clubes apoiavam esse candidato. Então eles também não querem renovação nenhuma. Por que eles não sugeriram um nome diferente? Porque já que eles não vão ganhar mesmo, olha, o nosso novo nome é o fulano de tal. Um cara novo e tal, aqui, que está à frente. Uma pessoa diferente do cenário atual. Não. Eles sugeriram um Cartola, que preside a Federação de São Paulo, há 10 anos. Qual a diferença? O que o Reinaldo Carneiro de Bastos vai trazer de novo, gente? Nada. Nada. Aí eu já vi até colegas da imprensa colocando como se o Reinaldo Carneiro de Bastos fosse o salvador da pátria. Não, ele tem que ser apoiado, que não sei o quê. Sinceramente, qual a diferença dessa tropa para o outro? Para mim é tudo muito parecido, tudo dirigente. Tudo dirigente que está aí há um tempão. Tem nada que vá arejar, vá trazer uma ideia nova. Nada, é tudo igual. Eu não vejo diferença. Um pode ser pior que o outro, aqui ou ali, pode. Claro que pode, mas o cerne da questão é, os clubes propuseram uma renovação? Os clubes foram capazes de apresentar um novo nome? Não, simplesmente não. O futebol é um grande jogo de interesse, sempre foi, e eu não disse que tinha uma bancada na bola, eu disse que tem. Ainda existe uma série de interesses de vários deputados em cima da CBF. Bom, primeiro de qualquer coisa, esse movimento dos clubes é uma cascata. Mas, bem grande, cascata gigante. Por que é que nós chegamos nessa situação? Em 2017, a CBF fez esse modelo de eleição, que é um modelo que dá para as federações o poder de resolver tudo dentro da CBF. Os clubes questionaram e toparam esse movimento, eles concordaram em troca da CBF dar ok para que eles fizessem uma liga. A liga começaria a funcionar em 2025. Acordo de 2017, os clubes concordavam que a eleição da CBF fosse decidida pelas federações e em troca eles teriam a própria liga.
E ok, a partir do momento que os clubes tivessem a liga, a CBF não tem importância nenhuma. Dane-se o que a CBF faz, a CBF ficaria relegada à sua insignificância. Ela ia cuidar da seleção brasileira e os clubes iam cuidar do campeonato. Muito bem, esse foi um acordo feito dos clubes, inclusive praticamente são os mesmos presidentes da época, todos concordaram, porque eles queriam fazer a liga e precisavam do ok da liga e ok, deram ok, tá. Então vocês vão fazer a liga e nós vamos cuidar das eleições da CBF dessa maneira. Muito bom. Os clubes não tiveram capacidade para fazer a liga até hoje. Repito, a liga começaria em 2025, pelo acordo feito em 2017. Por quê? Porque até 2024, a CBF já tinha um contrato assinado no sistema de campeonato que eles têm até agora. Então teria que começar em 2025. Todo mundo concordou com isso. Qual foi a ponta que não funcionou? Os clubes não tiveram capacidade de montar uma liga. Não tiveram capacidade. Então a CBF, já que os clubes não tiveram capacidade de fazer, a CBF continuou fazendo. Porque havia um acerto, e aí um acerto limpo, claro, de que eles, às claras, todo mundo declarou isso, de que eles fariam o campeonato com a Liga a partir de 2025. E cadê capacidade para isso? Então, o Pilado é o seguinte, esses clubes, eles têm total interesse que a CBF continue fazendo as competições. Sabe por quê? Porque eles não têm capacidade para fazer nada. Eles teriam que cuidar de arbitragem, eles teriam que cuidar de condição de campo, eles teriam que cuidar de registro dos jogadores, tudo, praticamente tudo. E os caras têm capacidade para isso? Então não é mais fácil você jogar tudo para a CBF? No momento que os clubes jogam futebol horroroso, estão falidos, ninguém paga ninguém, o que é que eles fazem? Jogam tudo na CBF. Quando um clube, um árbitro faz um lixo de papel, como eles têm feito aí, o que é que eles fazem? Vão para a CBF reclamar. Se eles organizarem, eles vão reclamar para quem? Se eles mesmos estão organizando. E eles têm capacidade para fazer isso? Eles não têm capacidade sequer de transformar tudo numa coisa só, num bloco único, tanto que eles são divididos em dois. Então agora é uma ótima oportunidade de fazer de conta que eles estão bravinhos, mas na verdade eles aceitaram esse sistema teve aval dos clubes em 2017 e eles não tiveram capacidade ou vontade política de fazer a competição entre eles, que começaria em 2025, porque aí eles não vão ter que jogar a culpa da incapacidade. O campeonato provavelmente seria um lixo, pior do que está sendo aqui, com arbitragem, com futebol de baixíssimo nível, etc., mas eles jogam para a CBF, né? Aí, se eles não tiverem a CBF como respaldo, eles não vão ter para quem jogar. Então agora estão fazendo esse mimimi. Eles não foram enganados nada. Eles concordaram em 2017 em troca da liberação da Liga e não tiveram capacidade de fazer a Liga. Então é cascata total, cascata total. E essa coisa de apoio para lá, apoio para cá, isso aí, essas jogadas são feitas há muito tempo, então não me surpreende nem um pouco se isso realmente for real. Eles venderam esse sistema em troca da Liga. Se tivesse a Liga e ela organizasse os campeonatos, não precisa da CBF. Os clubes não precisam da CBF. Sim. Mas eles querem precisar da CBF para pôr a culpa na CBF. Eles não têm capacidade de se organizar. Então essa é uma cascata, uma das mais cascatas da história. Sim. Daqui a pouco eles estão todos compostos. Todos. Está tudo certinho. O Chaldi não sei o quê. Até que ele comece a romper os acordos e seja derrubado também. Não podemos esquecer que há menos de um mês o Edinaldo foi aclamado. Sim. Por todos, inclusive por eles. E o que aconteceu? Muito do que ele prometeu, ele não cumpriu, ele começou a perder apoio. Por isso que ele caiu. Isso, o Chaldi deve ter prometido mundos e fundos. Exato. Concordou com tudo. Se o Edinaldo tivesse feito direitinho que combinou, ele estava lá. Não tem problema nenhum. Inclusive com o Fernando Sarney, que ele tirou o cargo dele na Comebol, cadeira da Comebol na FIFA. Não é isso? Não, a Comebol deu cargo para o Brasil da FIFA. O Edinaldo cresceu o olho, tirou o Fernando Sarney e pegou. Tem grana, tem tudo envolvido, tem um salário, tem comissões altas. E aí ele já caiu em desgraça com o cara, que todo mundo está fazendo alguma coisa, tem algum interesse, obviamente. Então, a partir daí, ele caiu em desgraça. Se o Chaldi cumprir tudo certinho, não sei se é Chaldi, eu nunca ouvi falar dele, então nem sei se ele é bom ou ruim, não sei, eu não conheço. Nunca vi o seu Chaldi ou Saúde. Então, se ele cumprir tudo que está sendo combinado, você pega aqui, cada um pega um pouquinho do bolo, ok. Senão eles derrubam. Como eles derrubaram o Caboclo. O problema é que a laranja, porque pelo que eu sei, o Fernando Sarney vai ser, o Flávio Sveiter vai ser o CEO. Quem vai mandar é o Flávio Sveiter. Ele vai comandar o negócio lá. E o Chaldi seria uma espécie de rainha da Inglaterra. Seria um parlamentarismo e não um presidencialismo. Só que o Chaldi tem a caneta.
E a gente já viu várias vezes acontecer isso. O cara que seria a rainha da Inglaterra se revolta, fala, não, peraí, eu tenho a caneta. E ele começa a assinar e muda tudo, e aí teoricamente, ele vai ser derrubado. Ele vai ter um momento de poder, depois ele vai ser derrubado, como aconteceu com o Edinaldo. E quando ele aceitou a regra do jogo, um pouquinho pra cá, quando ele dividiu o butinho, eu gosto de falar isso, tudo bem. Quando ele quis pegar tudo pra ele, o Caboclo foi a mesma coisa. Ele começou a ficar com o olho grande. Não, eu quero isso aqui, eu tenho a caneta nos... Começou, aí os caras derrubam. E deve acontecer a mesma coisa. E nessa composição, os clubes também se enquadram. Eles se acertam também. Um vai para... Imagina, Copa do Mundo no ano que vem. Mete os caras tudo em hotel 5 estrelas, passagem privilegiada, com família, com não sei quem. Vai é uma beleza. Quem não for vai começar a romper. Então assim que vai ser. Por exemplo, daqui a pouco eles escolhem o presidente X para ser o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Esse já é aliado. Pode ter certeza, seja quem for. Aí ele já vai ter um aliado. E vai dando gás. Tem aqui um negocinho para a Copa. Tudo. Imagina, Copa nos Estados Unidos, Canadá e México. Não é no Catar, pô. No Catar os caras já gostaram. Você imagina, mete o cara na Disney lá, uma semana, com a família, com todo. Eles se acertam. É só o Chaldo não ser zoião. Se ele virar zoião, aí ele vai ser derrubado. É isso que acontece. Os clubes, há 20 dias, achavam o Edinaldo o máximo. Sim. Esses rebeldes que colocaram o Chaldo achavam o Edinaldo o máximo. 20 e poucos dias. Agora ele já caiu em desgraça. Por quê? Cresceu o olho. Ele começou a quebrar os acordos. Surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, tá? Que os meninos que estão no Campeonato Brasileiro, no campeonato da CBF, continuam jogando lá. Então, esses jogos da Federação Paulista, eu não posso jogar lá, porque pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Mauro, que foi uma represária, sim, por eu não ter apoiado o Reinaldo Carneiro Bastos. Foi explícito o meu apoio ao futuro presidente Samir. E eu apoio o Samir por causa das pautas que ele defende, que são as mesmas que o Palmeiras já defende há muito tempo, que é o fair play financeiro, que é a melhoria do calendário, que é a diminuição do campeonato estadual, entende? Então, são várias pautas, a profissionalização, a melhoria da nossa arbitragem. Também uma certa contradição aí de alguém, né? Eu não sei quem está se contradizendo aí, mas se o manifesto pede tudo isso e ela na entrevista fala que ela apoiou o Samir por causa de tudo isso que ele vai apoiar, o que me parece? Parece que ela pensou que não adianta assinar esse manifesto aí, que o Samir tem que ganhar a presidência e ganhando nem precisa de manifesto, porque já é uma proposta, uma pauta já pública dele. Diferentemente do outro, da outra chapa que não tem essa visão. É o que parece. Diga o que você acha nos comentários aí, que realmente é um assunto bem intrigante. Gostaria de saber a sua opinião. Mas teve um camarada aí que eu vou te falar, viu? Falou besteira do Palmeiras e você vai ver o que ele falou no próximo vídeo que a gente colocar aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sino. Avante palestra!